vários tipos de oração falando com Deus sobre livrar-nos do mal. Então sempre pedir a Deus, orar a Deus, para que na hora que chegar aquele momento mal, o dia mal, você poder resistir, você tenha forças para resistir, você esteja lendo a Bíblia, orando, você esteja em comunhão com Deus, que você possa resistir esse mal. E depois vem a expressão, então, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra, resplandeça aí a tua glória sobre toda a terra. A ti é o único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Então esse é um resumo, né? Você viu aí que é condicional a oração. Se perdoardes a quem te ofende, o Pai te perdoa. Se você não perdoar, o Pai não te perdoa. Então é importante essa condição que você tem que saber. Bom, o que acontece quando a igreja ora, então? Existem 3 tipos básicos, então, de oração. Oração individual, oração em grupo e oração coletiva. As grandes vantagens da oração coletiva. A oração da igreja junta, ou da família junta, ela fortalece a união do povo de Deus, ela multiplica a nossa fé, ela tem garantias de pronta resposta. E o que acontece quando a igreja deixa de orar? Olha, o povo de Deus começa a experimentar escassez, muitos dentro do povo de Deus morrem prematuramente, muitos que estão prestes então a morrer deixam de alcançar a sua cura, a obra de Deus sofre e se debilita, a salvação de almas pode ser reduzida. Se a igreja deixa de orar, suas prioridades mudam, passam a prioridade a ser contar piada, assistir televisão, ir para os fins de semana para os banhos. A prioridade deixa de ser ganhar almas, né? Passa aí a ser o lazer. Olha, como exemplo da igreja primitiva, o que aconteceu quando a igreja orou? Aconteceu um grande movimento. Na casa, moveu o lugar em que estavam reunidos, nos corações dos crentes, todos foram cheios do Espírito Santo. Na cidade, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aconteceu aí um grande livramento, né? Essa oração atraiu os anjos, essa oração cegou e imobilizou os guardas da prisão. Você veja Atos 12, de 5 a 17 sobre isso. A oração abriu as portas do cárcere. Aconteceu aí um avivamento missionário, né? Eles serviam, jejuaram e oravam. O Senhor levantou os primeiros missionários, a obra missionária nunca mais terminou. Então a oração produz tudo isso aí. E nós vamos ver então, aí dentro do nosso questionário agora, e nós fizemos um questionário da revista, que você pode passar para os alunos durante a semana, para ajudá-los então a interessar mais a ler a revista da Escola Bíblica Dominical. Você adquire então essa revista nas livrarias evangélicas, você encontra no nosso site aí o questionário completo. E também os estudos, além do que nós falamos no programa, temos mais alguma coisa, figuras ilustrativas também, escritas aí nesse site que você vê aí. Vamos então ao nosso questionário. 1 e 2, o questionário é completo, né? A pergunta 3 aí, o que o pai da reforma protestante, Martinho Lutero, declarou certa vez quanto ao seu tempo ocupado? Então ele diz, quanto mais ocupado, mais se dedicava a falar então com o Salvador. Na pergunta 4 aí, o que distingue os discípulos do Nazareno como a mais singular e excelente comunidade de clamor da história? Então, o que distingue é a oração, um relacionamento na oração, uma intimidade, falar e ouvir Deus. Número 5 é para completar. Número 6, quais são os fundamentos da oração? Então, aí diz que nos ensinos da Bíblia, a necessidade de um homem buscar a Deus, na experiência dos homens e mulheres que porfiaram em desejar a presença de Deus, na convicção de que Ele é bom para nos atender às petições. Na pergunta número 7, o que disse o pastor erudito inglês Matthew Henry sobre um dos objetivos da oração? Ele disse, quando Deus pretende dispensar grandes misericórdias ao seu povo, a primeira coisa que faz é inspirá-lo a orar. Depois, na número 8, dentre os muitos objetivos da oração, cite 5 objetivos aí. Então nós temos aí, buscar a presença de Deus, agradecê-lo pelos seus imerecidos favores, interceder pelo avanço do reino de Deus, apresentar a Deus nossas necessidades, confessar a Deus nossos pecados e faltas. Na número 9, diante da sede pelo Eterno, que ia na alma de Davi, o que disse o pastor norte-americano aí, Warren Wiersbe? Então ele disse, não se limite a buscar a ajuda de Deus, almeje sua face, o sorriso de Deus é tudo o que você precisa para vencer as ciladas humanas. Qual a resposta do salmista à sua própria pergunta? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?
Então ele diz: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Número 11, diante da miséria de sua gente, o que rogou John Knox? Qual foi o resultado de sua oração? Então, ele diz: Cristo dá-me a Escócia, senão morrerei. Essa é a oração de John Knox, ou Knox, né? Então, o que aconteceu de resposta? Um avivamento varreu aquele país, levando milhares de impenitentes ao pé da cruz, ou seja, levando-os a Cristo. O que se deu com o patriarca Jó enquanto orava por seus amigos? É a pergunta 12. E diz a palavra de Deus: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. A importância de orar pelos outros, você recebe também a bênção. Número 14, qual observação John Bunyan, autor de O Peregrino, nos faz sobre o ato de oração? Então, jamais serás um cristão se não fores uma pessoa de oração. Quais as duas maiores providências devemos aí tomar para mantermos o hábito de oração? Primeiro, orar continuamente, e depois orar sem interferências. O que é orar cotidianamente? Dê um exemplo de alguém que orava 3 vezes ao dia, por exemplo. Então, orar continuamente é orar cotidianamente. Um exemplo aí é Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Nós, crentes, oramos muito mais que Daniel, não é verdade? Todos nós oramos sem cessar, todo o tempo, toda a oportunidade que nós temos, nós estamos orando, estamos falando com o Senhor. Número 18 também é para completar. Só para recordar, é muito importante, mas tu, quando orares, então entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que vê o que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Mateus 6,6. Então é importante essa oração. Entre, faça aí um local de oração na sua casa, em qualquer lugar. Você acha um lugar onde você todo dia vai buscar Deus, falar com Deus, só você e Deus. Você gosta de falar da vida alheia? Então pare de falar da vida alheia e comece a falar de você mesmo. Fofoque para Deus tudo a seu respeito. Esta é a oração aí que você vai fazer. Chegue na presença de Deus e fale o que você deseja fazer que está errado, os pecados que você cometeu, faça as suas intenções, fale com Deus tudo, fofoque a seu respeito para Deus. Esta é uma oração maravilhosa. Então, número 19, a pergunta número 19 é para você, que só você pode responder. Tem você um lugar e uma hora para a oração? Então você pode responder: sim, eu tenho. Ou não, não tenho. Ou então você pode dizer: vou ter a partir de hoje. Faça isso a partir de hoje. Arranje um local de oração, só você com Deus. Fale com Deus. Olha, Jesus orava constantemente. Ele perseverou em oração durante todo o seu ministério terreno. O Evangelho de Lucas descreve mais do que os outros a devoção pessoal de Jesus na oração. Antes de escolher os apóstolos, ele passou a noite em oração. Quando interrogou os discípulos acerca de sua identidade, Jesus estava orando em particular. Antes de ensinar a oração do Pai Nosso, o Mestre estava orando no certo lugar. No Getsemane, em agonia, ele orava mais intensamente. Jesus, portanto, estava em constante comunhão com o Pai através da oração. Ora, se o próprio Cristo perseverou em oração, como alguns de seus filhos modernos negam-se a seguir-lhe o piedoso exemplo? Perseveremos em oração. Sigamos, então, o nobre exemplo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós convidamos você neste momento para aceitar Jesus como Senhor e Salvador, começar uma vida de oração, de íntima ligação com Deus, de intimidade com Deus. Convidamos você a conhecer, a falar com Deus e receber a resposta de Deus, até essa intimidade da oração. Também, se você está enfermo, está doente, estaremos orando por você agora. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que estiveram ouvindo a tua palavra. Senhor, abençoa-os, ajuda-os. Ó, regrandas tu reviar, costai, coliteri-me força em antai. Pai querido, ajuda essas vidas agora a te encontrarem, Senhor. Orienta-os, Pai, a seguirem a Jesus Cristo, teu Filho. Ó Senhor, revela-lhes a tua salvação. Cura os enfermos deste momento, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade, todo espírito maligno sobre essas vidas e ministro a tua cura, o teu poder sobre essas vidas, em nome de Jesus.